Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural e hoje eu estou aqui para mais um vídeo do nosso guia prático para treino de força. Hoje para falar sobre treino com foco em hipertrofia, talvez o assunto mais comercializável que existe, talvez ali só empatando com emagrecimento. Antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, só dando uma lembrada que no vídeo passado foi falar sobre as armadilhas do treinamento. É bom conferir esse vídeo para tu não cair em caminhos tortuosos, beleza? E se caso tu deseja construir online, tu gosta aqui do meu trabalho, tá aí na tela, né? Só enviar um e-mail para consultoriafocusestrutural@gmail.com que pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. E se caso tu precisa de programas prontos de treinamento em planilhas de Excel, na descrição tem vários links com vários programas para diversos objetivos. E também, né? Siga no Instagram @focusestrutural e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar as coisas aqui da plataforma, né? Então, vamos lá. O que é hipertrofia? Hipertrofia é o aumento do diâmetro, né, do raio de circunferência da fibra muscular e o aumento também do volume de proteínas contráteis daquilo que tem dentro da célula. Se tu quiser usar o termo mais pomposo, o aumento da área de secção transversa, pode usar. Eu simplesmente não dou a mínima, porque a área de secção transversa é tu pegar a fibra muscular, cortar ela, pega, vira e tu olha essa área, que verifica basicamente isso, o diâmetro e a quantidade de proteínas que tem dentro da fibra muscular. Então, escolhe o que tu quiser. Mas assim, muito se tem estudado sobre hipertrofia muscular, o foco muito em quais são os mecanismos bioquímicos, a mTOR, a diferenciação das células satélites, a depressão de alguns substratos energéticos, alguma cascata de reações. Isso é importante, mas pouco se fala de para que a hipertrofia muscular ocorre, que é algo que deveria realmente ser mais abordado, mais explorado. Para que o corpo aumenta a massa muscular? Qual o motivo para isso? Qual a funcionalidade do corpo aumentar a massa muscular? E assim, o corpo, ele hipertrofia a massa muscular não é por causa de estética, mas sim por causa de um mecanismo de sobrevivência. Porque quando nós vamos lá, treinamos, né, fazemos algum exercício, um determinado peso, X, e esse treino, ele estressa o organismo, ele vai estressar a massa muscular, né, o aparelho locomotor como um todo. E esse estresse, ele pode induzir, né, ele tem um potencial de induzir algum dano sério no aparelho locomotor. E o corpo não quer isso. O que o corpo vai fazer então? Ele, na recuperação desse estresse, ele vai agregar mais proteínas contráteis, vai aumentar o tamanho desse músculo, desses grupos musculares, para aumentar o seu potencial de gerar força, para que uma próxima vez que o mesmo estresse ele ser aplicado no organismo, esse estresse ele seja mais ameno e não agrida tanto o organismo. Então é um mecanismo de sobrevivência pura, é um mecanismo de defesa, de proteção que o corpo tem para evitar problemas. Então não tem nada a ver com o corpo achar bonito ter músculos grandes, isso não tem. O que o corpo acha bonito é sobreviver. E esse mecanismo, né, de sobrevivência de agregar mais massa muscular, mais proteínas contráteis, aumentar o tamanho dos músculos, é um mecanismo que exige muito investimento energético, é uma adaptação estrutural na estrutura física em si. Agregar mais proteínas, organizar lá tudo certinho, é algo que custa o organismo, não só para fazer, né, para aumentar a massa muscular, mas também para manter essa massa muscular. E aí, por nós aumentarmos a massa muscular, nós acabamos então aumentando o gasto energético só para manter. E ainda mais que a massa muscular é o principal motor, né, da locomoção humana. Então, é um dos motivos também. E como eu tinha dito, quanto maior a massa muscular, nós aumentamos o nosso potencial de gerar força por causa de dois mecanismos. O acréscimo, né, das proteínas contráteis, né, que são os principais indutores da produção de força, né, do músculo, e também a melhora do ângulo de tração do músculo no osso, porque nós temos que lembrar que é músculo, tendão, osso. O músculo, quando o ângulo de inserção no músculo ele se aproxima mais dos 90 graus, ele fica mais eficiente de puxar o osso. E aí, quando nós aumentamos a massa muscular, nós fazemos isso com esse ângulo de inserção. Então, mecanicamente, também é mais eficiente o músculo maior do que o músculo menor.
Então, por isso que é tudo de bom, né? Músculos grandes. Fora a questão da saúde, né? Um músculo maior é sempre um banco da saúde que tu deposita. Então, é sempre bom, né? Ter mais músculo do que menos músculo. Então, como obter hipertrofia muscular? Como obter esse aumento da massa muscular? E qual o melhor método? O melhor método, simplesmente, é aquele que consegue induzir esse mecanismo que eu acabei de falar, esse mecanismo de sobrevivência. Esse é o melhor método do mundo. Por isso que às vezes, tu vai ver tantos métodos diferentes que, em teoria, são efetivos para o aumento da massa muscular, por causa que, de alguma maneira, eles conseguem induzir esse mecanismo de sobrevivência. Por que eu falo que, em teoria? Porque tem muitos programas, muitas metodologias que são vendidas por aí, que são vendidas por pessoas assim que usam, né, esteroides, anabolizantes, essas coisas, que entram na equação, porque aí fica difícil saber se os resultados, o aumento da massa muscular, é realmente devido à eficiência do programa, da metodologia, ou se é por causa da quantidade de ml, de seja lá qual for a substância que está correndo nessa corrente sanguínea. Porque essas substâncias vai fazer com que qualquer treino, qualquer tipo de estímulo, ele seja potencializado, porque ele vai aprimorar os seus processos de recuperação e vai deixar a sua recuperação mais eficiente. Mas continuando, algo importante, né, para aumentar a massa muscular, quer dizer, é extremamente essencial, é incrementar a produção de força ao longo do tempo. Muitas vezes a gente tem essa ideia, essa ótica de querer separar muito as coisas em caixinhas, né? É algo do ser humano mesmo, né? Só que a natureza é um pouco mais caótica. E muitas vezes a gente, com essa ideia, a gente acaba separando muito, tá? Treino para hipertrofia a gente vai ter só aumento da massa muscular e pronto. E treino para força a gente vai ter só aumento da força e pronto. Mas força e hipertrofia são coisas que estão intimamente interligadas uma coisa com a outra. Porque, como eu havia dito antes, quanto maior a massa muscular, maior o seu potencial de gerar força. E o que vai acontecer, por exemplo, se tu pegar o teu agachamento de 100 kg para um determinado número de repetições e tu, ao longo do tempo, fazer com que ele vá para 200 kg. Tu dobra a tua força na mesma amplitude de movimento, mesmas repetições, tudo bonitinho. Tudo que está envolvido no agachamento, principalmente os membros inferiores, vai aumentar, vai hipertrofiar, porque não tem outro caminho. Para aumentar a força, o corpo vai ter que aumentar a massa muscular para incrementar o potencial de gerar força. Claro que tem que estar com todos os aspectos nutricionais tudo certinho para criar condições para que isso ocorra, mas tá tudo ali interligado, força e hipertrofia. Então, incrementar a produção de força ao longo do tempo é um indicativo muito importante de aumento de massa muscular. Não se esqueça disso. E principalmente quando a gente está falando assim um treino de força voltado para iniciante. Iniciante, um treino de força básico, os famosos treinos de 5 repetições, né, séries de 5 repetições, são extremamente eficientes para aumentar a força, a massa muscular, a potência, tudo, porque o limiar de rompimento da homeostase desse pessoal é muito baixo, então qualquer coisa vai ser estimulativa e assim, sem precisar acumular fadiga desnecessária de muitas repetições e deteriorar a técnica do movimento, porque para esse pessoal iniciante, o principal é aprender a técnica do movimento, automatizar a técnica do movimento e progredir nele, só isso. Tu vai ter todo o resultado de hipertrofia muscular que tu precisa e que tu pode ter. Agora, quando nós passamos do período iniciante ao pós-iniciante, intermediário, avançado, como eu já tinha dito em outros vídeos aqui do canal, a especificidade do treinamento, a especificidade do estímulo, ela vai se tornando um pouco mais, a cada vez mais importante. E aí, assim, só como uma ideia, um norte de treinamento, as cargas, as intensidades que giram em torno de 65 a 85% da força máxima, ou seja, se fosse para falar aqui em RM, 6 a 15 RM, tende a ter os melhores resultados para aumento da massa muscular. Pode ter com menos, pode ter com mais? Sim, mas normalmente não foge muito disso, 65 a 85% da força máxima. Porque aqui é um mix entre força e resistência. Porque assim, pensa que aqui está o estímulo mais eficiente para força, um menor número de repetições e uma intensidade, né, um peso absoluto maior. E aqui está para resistência, um peso menor, um volume maior.
Conforme tu vai avançando nas repetições, a eficiência para aumentar a força, ele vai diminuindo. E conforme tu vai aumentando o peso e reduzindo as repetições, a eficiência para aumentar a resistência, ela vai diminuindo também. A hipertrofia, ela está justamente no meio, por isso que é um mix de um nível considerável de produção de força com uma depleção das reservas energéticas, porque tu vai estar ali resistindo por um determinado tempo, que vai gerar o subproduto da depleção de reservas energéticas e tudo mais. Então tu vai ter que aguentar um estresse por um tempo razoável. E o que eu posso trazer aqui como recomendações? Treinos de 75% a 85% da força máxima, ou seja, de 6 a 10 RM, tendem a impactar mais positivamente treinos de força, né? Tanto que essa intensidade aí, 75%, 85%, ela entra bem ali nos treinos de força básica. Só completaria ali com 90% também. Então essa intensidade ela vai ter uma transferência melhor, principalmente assim quando for fazer posteriormente um treino de força máxima, pico de força, né? Treino de força mais sério mesmo, do que com intensidades menores. Então, usar os exercícios grandes, básicos e alguns assistentes, que são variações desses grandes exercícios básicos, é sempre uma boa ideia dentro dessa intensidade. E intensidade de 65% a 75% da força máxima, ou seja, de 10 a 15 RM, tende a impactar mais positivamente a tolerância ao esforço. Então, caso tu precise dar uma melhorada na tolerância ao esforço, trabalhar nessa intensidade pode ser interessante. Então, nesses exercícios, priorize alguns assistentes e acessórios que envolvam uma menor quantidade de massa muscular. Porque quanto menos massa muscular envolvida no exercício, esse exercício ele tende a expor mais uma determinada articulação. E fazer treino com peso muito pesado, expondo uma articulação, não é uma coisa muito inteligente. Então, nesse exercício, use mais essa intensidade. E o importante em treinos voltados para hipertrofia é também sempre buscar melhorar os seus números ao longo do tempo, né? Seja qual for a intensidade, porque tem algumas pessoas que acabam assim, quando vai fazer treino para hipertrofia, treinam uma determinada intensidade que é tida como intensidade mais propícia para isso e não se preocupa com uma progressão ao longo do tempo. Isso é um erro muito comum. E aí depois não tem resultados e aí reclama que cheguei no meu limite natural. O que, por exemplo, pode fazer, vamos supor, tu acabou de terminar um treino básico de força, e aí tu pega 5 séries, 10 repetições, faz 65% da força máxima, e aí tu, gradualmente, a cada sessão, tu progride esse peso até tu atingir 75% da força máxima, que seria algo em torno ali de 10 RM. Então, tu tentaria fazer 5 séries, 10 repetições com peso que anteriormente era 10 RM. Então, tu conseguiria um progresso bem interessante ao longo do tempo. Outra forma é a famosa zona de 8 a 12 repetições que vocês já devem ter visto aí em algum lugar, né? Em algumas pesquisas. Tu começa com um peso que corresponde a 8 RM e vai tentar fazer ele ao longo do tempo virar 12 RM antes de aumentar o peso. E assim vai indo. Outra forma é, por exemplo, uma semana, 3 dias, o mesmo exercício. Primeira sessão, 3 séries 10 repetições com 70%. Depois, segunda sessão, 4 séries 10 repetições com os mesmos 70%, o mesmo peso, só aumenta um pouco o volume. E depois a terceira sessão, 5 séries 10 repetições com a mesma intensidade. E na outra semana volta para 3 séries 10 repetições, só que com um pouco mais de peso, 72,5%. A ideia é sempre bater o desempenho anterior. Tu vai melhorando, progredindo a sua produção de força ao longo do tempo. Isso aqui são só algumas ideias, não se limita a isso que tá aí na tela. A ideia realmente é progredir, né, no incremento da produção de força ao longo do tempo. Só isso, mesmo sendo um treino voltado para hipertrofia. E algo muito importante mesmo nesse último item, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Não revolucione o treino. Mudanças graduais de acordo com a resposta fisiológica. Porque é uma tentação muito grande. A pessoa acabou de terminar ali o treino iniciante, força básica, ganhou um monte de resultado. E aí, agora eu vou focar em hipertrofia muscular, quero melhorar minha massa muscular. E aí começa a fazer um monte de coisa, começa a adicionar um monte de exercício. Não precisa fazer isso. A coisa mais simples do mundo, tá fazendo um treino de força básico, mantém um dia ali
ainda, treino de força básico. Um segundo dia ali, e o segundo dia só faz um ajuste na intensidade e um volume um pouco maior. Só isso, como por exemplo aí 5 séries de 10 repetições. Aqui o primeiro exemplo. E aí, conforme tu vai passando, vai vendo a sua resposta fisiológica, vai adicionando um assistente aqui, um acessório ali, e tu vai incrementando, né, a complexidade do treinamento ao longo do tempo. E quanto menos espera, tu descobriu a chave do power building, ganhando força e massa muscular ao mesmo tempo quanto menos esperar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre treino de força voltado para a força máxima. Esse assunto vai ser bem legal. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar. Caso tu queira ajudar aqui com qualquer valor, tá o Pix aí na tela. Sempre, absolutamente sempre, seja esforço tudo que fizeres. E até a próxima. Valeu!